Bem-vindo ao Pensando Fora da Caixa com Cláudio. O assunto de hoje: casamento. Em relação a como o casamento surgiu, a primeira evidência é de ter ocorrido uma cerimônia que data de 2350, autor C. na Mesopotâmia. Neste período da Idade Antiga, o casamento era entendido como uma parceria e aliança entre famílias. Tinha que ser feito de forma estratégica, que trouxesse benefícios econômicos para ambas as famílias. Depois que começou uma evolução em relação ao casamento, os hebreus, romanos e gregos se adaptaram ao casamento. Porém, nesse tempo, era para garantir que os herdeiros legítimos biológicos recebessem suas heranças, ou seja, tudo fosse passado de pai para filho. Somente na Idade Média foi que o casamento começou a se misturar com a ideia do amor, com a ideia do romance, que até então não tinha nada disso. Por isso que a maioria dos contos de fadas se passa na Idade Média, onde fizeram essa união aí do amor, do romance e o casamento. Durante a Idade Média, mais especificamente no século XI, que tem o primeiro movimento literário que fala sobre romance da mesma forma que entendemos hoje, o trovadorismo. Eventualmente, surgiu a mobilidade social, o que contribuiu para os casais apaixonados ficarem juntos. Mas com o crescimento da igreja na Europa, se tornou totalmente relevante a ideia de se ter a bênção de um padre para que o casamento valesse, associando o romance, o amor e Deus, transformando o casamento em santo matrimônio. E no século XVIII, o casamento se tornou uma das coisas mais grandiosas da Igreja Católica. E com a adaptação ao longo da história e de muitas culturas se misturando, criou-se a ideia de um casamento perfeito. E com o papel da igreja no século XVIII, o casamento se tornou bem organizado. Então já tinha várias representações, por exemplo, como a aliança no dedo anelar. O dedo tem esse nome exatamente por causa do anel, e a aliança, que significava aquela aliança antiga, mas que o círculo da aliança significava que não tinha fim, exatamente porque na igreja tem-se a ideia de que o que Deus une, o homem não separa. A escolha desse dedo também, exatamente porque dizem que há uma veia que sai do quarto dedo e vai até o coração. A roupa branca, o vestido branco, significa pureza, em algumas culturas a virgindade. O véu era para que não visse a noiva antes do casamento, e isso ainda acontece em algumas culturas. As flores significam sorte, e tem variações de cores para flores, mas a soma delas significa sorte. E foi exatamente por causa de todo esse esplendor, de toda essa beleza, de todo esse sonho, que o casamento se tornou algo que a maioria das mulheres desejavam. O sonho de casar. E nem todos eram a mesma religião católica romana. Então o que fazer? Criou-se então a ideia do casamento contratual, que é o mesmo modelo do casamento civil que nós conhecemos hoje, que no Brasil veio na época de Marechal Deodoro. O casamento pode ser um sonho que pode se transformar em um pesadelo, porque hoje não temos tanto planejamento como havia no passado. Mas isso não é sinal de que o casamento irá dar certo. Mas muito do casamento antigo ainda existe na data de hoje, só que invariavelmente algumas pessoas podem levar vantagens financeiras ao se casar com status, outras pessoas podem levar vantagem no amor, viver um romance especial em seu casamento. Mas de fato, o casamento é uma coisa que pode ser totalmente transformada ao longo de vários séculos e ainda manter a sua essência,
que é a união de duas pessoas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.